Fala galerinha, estamos de volta com mais um Sem Filtro com o Joel Costa. E hoje eu tô com um casal de amigos, tá gente? Pra fazer esse bate-papo super mega especial. Eu tô aqui com a Jana e com o Thiago Santos, eles que são do movimento Rodada Cultural Amazônica. Sejam todos muito bem-vindos. E a nossa primeira pergunta é: quem é você, né? No caso, quem são vocês, né? Vou começar a falar com o Thiago começar. Joel, eu sou Thiago Santos, um sonhador que tem um sonho em olhar para a Amazônia, né? Que essa Amazônia seja perfeita, maravilhosa e que todo mundo a gente encontre na rua sorria, né? Seja feliz, alegre e sobreviva da arte, da cultura, do que for, né? E seja autossustentável, sem depender de ninguém. Essa é a palavra. Essa é a palavra, autossustentável, sem depender de ninguém. Porque a Amazônia tem tudo: água, peixe em abundância, fauna e flora. E quando a gente acorda para descobrir que a gente tem tudo e olha para o lado, a gente não precisa de ninguém, porque a gente é Amazônia, e bate no peito. Eu não preciso de ninguém no modo bom sentido, mas porque eu tenho sangue de amazônico, né? Então acordar e dizer assim: sou feliz porque eu tenho tudo. A gente só não é feliz porque a gente não sabe valorizar o tanto de maravilhas que a gente tem, tá? Verdade. Thiago, você é formado em quê e como que surgiu a ideia assim do movimento? Quais são os objetivos e fundamentos do movimento? Fala pra gente. Joel, a minha pegada sobre movimento Rodada Cultural, né? Ela surgiu numa base sobre hierarquia, né? Muita gente critica o exército, militarismo, né? E a minha base foi essa. Eu passei 12 anos no exército brasileiro, 12 anos cravado dentro da Amazônia. Rodei quase todos os municípios do nosso estado, todos. E eu bati de frente, encontrei as dificuldades do ribeirinho, encontrei pessoas que realmente ainda trabalham com extrativismo, trabalham com o que a selva proporciona, né? E eu sei da dificuldade realmente do que o caboclo lá dentro do interior, que é o caboclo, que a gente chama na verdade, que eu sou caboclo, passa até hoje, né? Então essa expertise que o exército me trouxe, né, e a hierarquia, estou trazendo para dentro da capital de Manaus, tá? Então essa a nossa pegada em mostrar que realmente o nosso estado tem belezas, tem 62 municípios que precisam ser enxergados, né? E que tem variedades de culturas, beleza, não é só Parintins, é Cirandas, né, de Manacapuru. Como tu próprio falou, são 62 municípios para a gente avançar. E aí é quase impossível, já, a gente em vida conhecer tudo. Mas quando a gente bate no peito e diz, bora ver o que Itacoatiara tem, o que Manacapuru tem, a gente se espanta, porque lá tem uma ciranda que encanta. Então a nossa pegada hoje é mostrar que realmente dentro dos municípios do nosso estado hoje tem diamantes, riquezas que precisam ser enxergados, tá? Não é só Parintins, né? Não é só Manaus, não é só Boi-Bumbá, não é só escola de samba. Não. É Tefé. Tefé hoje ela respira muita cultura. Então quando realmente a gente quer mostrar Tefé, tem muita sociedade lá que precisa ser enxergada. E a gente está aqui no movimento para mostrar que realmente a Amazônia, Manaus, tem 62 municípios. E dentro desse município tem gente que mora dentro da floresta, tá? Só para finalizar aqui a tua parte, eu queria saber qual é a tua formação acadêmica, assim. Joel, eu bato muito de frente sobre formação acadêmica, né? Muita gente me critica: Thiago, faz uma faculdade. E eu tive um sonho quando era pequeno, né? Entrar para o Exército Brasileiro, e estudei muito e passei dentro de um concurso, né? Me formei dentro de uma formação que é muito rígida, 2 anos de academia, né? E a gente sai com uma formação, uma faculdade. Só que essa formação ela não é uma graduação de um doutor, de um médico, de um dentista, não. É uma formação que te prepara para a vida e para defender a pátria. Olha a diferença. Eu não fui forjado para arrancar dente, não falando mal de dente, jamais. Eu fui forjado para defender minha pátria. E quando eu entrei, né, me formei, eu fiz um juramento: defender a bandeira e defender a pátria. E eu estou levando até hoje ao pé da letra. Depois que eu saí do Exército Brasileiro, tem 2 anos, e esse juramento está seguindo: defender a pátria, né, custe o que custar já. Custe o que custar. E assim vai até o último dia. Até o último de vida. Porque a pátria é essa, né? É o povo brasileiro, é nossa mata, é nossa cultura, é tudo.
né? Então fui forjada para realmente olhar para o nosso ribeirinho, olhar para nossa pátria, que é cultura, que é o boi, que é a ciranda, que é tudo, Joel, que está dentro da selva amazônica. Então essa é a minha faculdade, essa é a minha formação. Das melhores faculdades, né? Não tem faculdade melhor, o povo. Verdade. Então a gente vai passar aqui para Jana. A Jana vai se apresentar agora para vocês. Jana, pode ficar à vontade. Então, gente, eu estou aqui, sou Jana Luz, esse é o meu nome artístico, né? Meu nome de nascimento é Janaína Souza, mas eu gosto de ser chamada como Jana Luz, né? Esse é o nome que eu assumi como artista. E como eu já falei, sou artista, né? É um nome artístico, né? Com sou certeza. artista, né? Tenho uma trajetória dentro das artes já desde mais forte, desde pequena, claro, né? Mas mais forte, dedicada às artes. Desde 2016, né? Quando eu comecei com um trabalho bem específico com danças circulares, Sagrado dos Povos, né? E assim, na verdade já venho de uma trajetória também, né? Sou cantora, sou atriz, sou compositora, né? Enfim, a arte me permeia, né? Me atravessa. É uma multiartista, né? É isso. Multiartista, trabalho com muitas coisas, na verdade. Tenho uma formação em serviço social pela Universidade Federal da Amazônia, eu sou da turma de 2005, Olha, já estudar. né? Mas eu sou uma apaixonada pela Amazônia. E essa paixão, ela se intensificou, Joel, quando eu conheci o Thiago, né? Porque ele você viu, né? O que ele fala, a gente já... Nossa, a gente fica assim, realmente a gente mergulha nesse universo amazônico. Ele induz a gente a ele induz. E é impressionante, Joel, como a gente percebe, uma vez que você tem um contato com quem conhece essa Amazônia de verdade, como o Thiago falou, ele foi forjado nisso, né? Em conhecer a Amazônia de dentro, de perto, né, e na pele, você percebe o quanto você, mesmo aqui, mesmo ocupando esse espaço, esse território, você ainda está fora dessa Amazônia, né? Você ainda está muito à margem do que é verdadeiramente a Amazônia. A gente está tão perto e tão longe ao mesmo tempo, Ao né? mesmo A gente tempo. como Amazônia, da Manauara, né, da capital aqui do estado, mas tem muita gente que não conhece a Amazônia, não sabe falar sobre a Amazônia, não sabe defender o tema Amazônia. Você colocar, né, defender alguém para defender a Amazônia, o cara vai chegar lá, não vai saber, Não vai saber. nem o que falar, né? Já começa daí, né? Já então começa a gente daí. tem que estudar mais, né? Conhecer a Amazônia, de fato. E é isso, né? É mais ou menos por aí, né? É mais ou menos por aí. E é nessa linha, né, que surge o Rodada Cultural Amazônica, né, que vem, que a gente vai explicar um pouquinho mais depois, mas que ele vem dessa linha, né, de clareza, né, de que você, cara, mesmo eu sendo daqui, eu conheço tão pouco desse lugar, tão pouco desse território, né, e quando você conecta com alguém que tem uma vivência, né, que conhece, que diz assim, eu conheço a Amazônia, eu vou te mostrar quem é a Amazônia, né? Você, uau, a Amazônia sou eu também, mas eu nem sabia. A Amazônia somos todos nós. Somos todos nós, mas eu nem sabia que era tudo isso, né? Então eu vejo, me admiro, eu tenho uma admiração muito grande pelo Thiago, nesse sentido de que ele sabe do que ele fala, ele conhece essa Amazônia, ele tem esse conhecimento profundo, né? E é isso que arrebatou, eu digo assim, que é isso que me arrebatou meu coração, arrebatou a minha cabeça, né? Meu trabalho, abriu minha mente, e eu acredito que é isso também que atrai tantas pessoas para o que hoje a gente tem, que a gente chama de movimento Rodada Cultural Amazônica. É isso aí. Vou prosseguir aqui para a pergunta também agora, o que é a rodada cultural na Amazônica, na visão de vocês aí? Quem responde, né? Ele passou a bola para mim, gente. Que encanta. Então, vamos lá. A Rodada Cultural Amazônica, né, nasce de um desejo profundo, né, do Thiago em levar essa Amazônia para muito mais pessoas do que quem ele já tinha alcançado, né, na trajetória dele. E ele queria fazer isso através de um movimento artístico, né? Que ele costuma falar, né? E se, né, Thiago? E se os artistas se reunissem? E se as lideranças amazônicas, né, se reunissem, as verdadeiras lideranças, quem são essas? Todo mundo junto, né? São os líderes extrativistas, os líderes ribeirinhos, são os líderes de pescadores, das comunidades de pescadores, né, são os líderes quilombolas.
são os nossos líderes indígenas, nossos povos originários, são os nossos ativistas, pessoas que estão aqui, que já defendem a Amazônia há muito tempo. Verdade. E a Que gente tem são oportunidade também. de aparecer, né? Não tem visibilidade. Não tem visibilidade. E se todo mundo se reunisse junto com artistas e fazedores de cultura, porque a arte, ela muitas vezes ela chega mais rápido, muito mais rápido do que um discurso. E é todo mundo lutando pela mesma causa, né? Exatamente. Muita gente Sim, lutando pela sim. mesma Uma causa. só voz pela nossa Amazônia. Então, quando ele fez essa pergunta para si mesmo, e se todos nos reuníssemos para defender esse lugar, né? Defender no sentido de que não que a gente, não que alguém esteja tirando isso da gente, né? Mas defender no sentido de que nós nos reconhecemos como amazônidas, né? E nós estamos aqui pelo nosso lugar, ocupando esse espaço com muito mais consciência, com muito mais amor, né? Mais conhecimento. Com muito mais conhecimento, com conhecimento profundo, né? E defendendo isso de uma forma sutil, alegre, elegante, inspiradora, que é a arte, né? Com certeza, A arte é a né? cultura. Aí inclui carimbó, inclui rock, inclui música romântica, né? Samba, Sertanejo, tudo. sertanejo, mais pop, né? Tem mais Boi bumbá. Tem Ela Black, né? Tem o Magno Flésio, Tem né? forró, tem carimbó, Tem tem vira-lata, beiradão, tem rap, tem trap, E tem hip hop, E tem o melhor, poesias. tem poesia, tem literatura, né? todo Tem um artes pouco, né? plásticas, ou seja, é uma comunidade tão grande, assim, a gente começou como um projeto mesmo, a gente começou como um projeto, uma ideia, né? Uma centelha que surgiu do coração, né? E a gente se reuniu, Thiago, com esse desejo, com essa pergunta, e se a gente se unisse, né? Ele traz isso para mim, traz isso para o Deni Vira-Lata, né? Que é um grande artista local, Muito talentoso. muito expressivo no rap, né? Alguém realmente de referência aqui, né? No nosso estado, e uma referência também já nacional, né? E ele trazer isso pra gente, né? Trazer essa ideia, essa centelha que surgiu aí no coração e acender os nossos corações, Também. né? E a partir daí a gente virar uma onda, literalmente uma onda magnética que atraiu tantas pessoas, Com inclusive certeza, como você. Inclusive eu também, né? Vim através do Thiago Ferraz, né? Que é do Exatamente. Projeto Favela, né? Que a gente faz do projeto. Inclusive a gente foi contempladas, né? Agora, né? E agora é só Show. trabalho, né? Show. Ou coisa boa. Não E vamos tudo ficar isso parados, crescendo, né? Crescendo. E tudo isso crescendo, assim, simultaneamente a esse desenvolvimento, né, do movimento Rodada Cultural Amazônica, que só tem agora, vão fazer 3 meses de vida, né? Verdade. Literalmente, Tão 3 pouco meses de vida. tempo, Tão pouco tempo. e olha o sucesso, né? E o sucesso, Certo. a explosão que é, e a gente acredita que essa explosão vem disso, sabe, Joel? Dessa verdade do coração da gente, né? Desse amor verdadeiro, Eu né? acho que só tá dando certo porque a gente tá fazendo com amor. Amor. Essa é a palavra, João. Quando eu comecei com o Denis Vira-Lata, né? Eu chamei ele e falei, Denis, o que é Amazônia? Primeira pergunta para ele. Ele me encantou com essa frase. Ele, Thiago, a Amazônia é tudo. É o trap, é o rap, é o carimbó. E foi dando, né? Eu falei, a arte está dentro dessa Amazônia? Tá. Então, assim, João, quando tu pergunta assim, o que é o Rodada Cultural, né? Resumindo, o que é a nossa bailarina, o que é a nossa produtora, o que é a nossa apresentadora, e cantou aqui, né, para todo mundo ouvir, né? Na minha fala sobre a Amazônia, do meu sonho, né? Para todos nós, né? É defender esse território. Muita gente fala sobre a Amazônia, né? De fora, de outros países, né? Eu quero cuidar da Amazônia. Eu quero proteger a Amazônia. Mas a gente se pergunta, caramba, se a gente está aqui, a gente está cuidando, Vinham lá de fora falar da Amazônia. e vinham de lá de fora falar o que a gente tem que fazer, e a gente se pergunta, cadê a Amazônia deles? Cadê a Amazônia deles? Não tem Amazônia, só tem prédios. Então a gente sempre fala, cara, a gente sabe cuidar, a gente sabe preservar, a gente tem um povo unido, né? O que falta é amor. A gente parar de disse e me diz e se unir, uma só voz, né? A gente é demarcado por territórios, né? Por geografias, né? Belém, Pará, mas se a gente bater no peito, meu irmão, a gente não tem demarcação. A gente é um povo só. E não é só falar, é agir, né? Agir. E quando a gente se encontra com outra cultura dentro dessa Amazônia, a gente se encanta. Eu encontro o Joel, que é um influencer, um repórter, eu me encanto com ele.
E quando eu encontro um carimbó de outro estado, eu me encanto, porque a gente é Amazônia, né? Então, quando a gente traz um amor para dentro de movimento, né, a gente encanta tudo, a gente quebra todo aquele mal que está dentro daquela sociedade. Porque quando a gente olha para trás, desde os primórdios, Joel, a cultura, a arte, a liderança de uma fala, ela transformou uma sociedade. Mas a gente não está mais acostumado a ouvir nas esquinas de um bar o que é cultura, o que é uma arte, o que é uma poesia. A gente não está mais acostumado. Então a gente está retomando. Assim, esse tema, né, de Amazônia já era para ser definido desde da pré-escola, né? Da pré-escola. Para ter um autoconhecimento, né? Exato. Não vir lá de fora e dizer que bora fazer isso, fazer aquilo. Tipo, querer mandar, né? Exatamente. A nossa cultura, né? Sendo que a gente vive aqui, né? Exatamente. Não é engraçado isso? É muito engraçado, chega a ser engraçado realmente, né? Do quanto a gente tem uma educação que apaga, de certo modo, né? E deixa à margem, né? Verdade. Algo que é tão precioso, que é a nossa ancestralidade amazônica, né? Que é os conhecimentos tradicionais amazônicos, né? Principalmente os conhecimentos dos povos originários, que todos nós, tá na Amazônia, meu querido, nasceu aqui, você tem sangue indígena, não tem jeito, né? Você tem, não importa, de um jeito ou de outro, não importa em que proporção você é indígena, né? E a gente não ter esse contato, né? Eu tenho uma fala dentro do meu coração que me marcou muito, né? Numa experiência que nós tivemos dentro da comunidade Cocama Caruara, né? Com o nosso líder, né? Cocama Caruara, que é o cacique Jonas. O cacique Jonas, que ele falou: nada para nós sem nós. Então, é isso que o movimento deseja, sabe? A partir de agora, nada para nós sem nós, cada vez mais. Explorar o que é nosso de direito. De direito. É a gente narrar a Amazônia ou defendê-la, é a gente construir uma história a partir de nós mesmos, que moramos aqui. Estamos aqui todos os dias, que tomamos açaí, comemos jaraqui, pagamos caro no jaraqui. Pagamos caro no tambaqui, né? Porque o nosso peixe é exportado, né? Mas que a gente está aqui no todo dia, né? Guerreiros, principalmente as comunidades artísticas, né? Que tem uma luta muito grande, né? Ser artista é um desafio cotidiano, e ser artista no Amazonas, ainda mais. É um desafio maior, né? Visando isso, a gente tá vindo aí a terceira rodada cultural, né? Dia 21, né? 21. Dia 21 de abril, Largo do São Sebastião, para você que tá nos assistindo aí, já bota na sua agenda, para você acompanhar a gente aí nas redes sociais também. Vários artistas, falas de lideranças, né? E visando isso, a gente vem a nossa pergunta, né? Queria que vocês fizessem um balanço aí da primeira e da segunda edição, né? Uau! Que foi pontos positivos e negativos, tá? Perfeito. Já quando a gente começou na primeira edição, a gente começou com 3 pessoas, com apenas um sonho, né? E um amor no coração de mostrar o diamante amazônico. O que é o diamante amazônico? É fauna, flora? Não. É um teatro Amazonas? Não. É o povo da floresta. Quem é o povo da floresta? É você, é a Jana, eu, ela, é Black, é todo mundo que está aqui dentro da Amazônia, né? Somos todos nós, né? E aí a gente começou com um sonho, todos os artistas, né? Eu conversei com todos os artistas do movimento, né? Eu falei assim: ei, vamos defender a Amazônia? E eles: o que é defender a Amazônia? Eu falei: é curto e grosso, com amor, com seu talento. Me dá seu coração e apresenta num palco. Onde é esse palco? No Teatro Amazonas, Largo do São Sebastião, o teatro de fundo. E a única coisa que eu quero, e a Amazônia quer, é o seu coração. E o seu sonho, nada mais. Você se apresenta durante 20 minutos e mostra seu coração. Esqueça todos os problemas da sua vida. Se apresente para quem não tem oportunidade. Aberto, né? Esse é o segredo. Se apresente para quem não tem visibilidade hoje no nosso estado. Quem é? Os artistas. Então ele se apresenta durante 20 minutos para os artistas, não para o público. Esse é o segredo. Então a gente se espantou, Joel, né, na primeira edição para a segunda, de 3 artistas, hoje a gente tem 140 artistas. Na segunda edição, 140 artistas que são profissionais, né, e precisam de visibilidade. E não para de crescer. E não para de crescer. Então a gente tem diamantes que hoje está brilhando e vai chegar bastante.
Então essa onda de transformação, né, sem bater em ninguém, sem falar de partido A e partido B, só mostrar o que a gente realmente precisa, amor, injetar amor na cabeça das pessoas é o que a gente precisa hoje no nosso estado. O que a gente faz hoje? A gente acorda, liga a televisão, só vê desgraça, né? Mas se a gente acordar uma televisão, pelo menos nem que seja uma vez ao mês, no dia 21 de abril, lá no São Sebastião, e tá um monte de artistas falando só sobre amor, caramba, muda alguma coisa na nossa sociedade, ó. Então essa onda de amor, ela tá andando por aí e já tá alcançando outros países. Vou passar aqui a bola para Jana. Jana, na sua visão, qual é a importância de integrar múltiplos artistas no movimento? Fala pra gente. Esse aí é... Nossa, o principal é a gente valorizar a diversidade, né? Bastante. Nós somos um povo diverso. A Amazônia, ela é ocupada por um povo diverso. Bastante diverso. A gente tem em comum o rio, os rios, os afluentes, a floresta, a fauna, a flora, mas nós somos diversos, né? E culturalmente nós somos permeados, nós somos transpassados, né? Atravessados por várias culturas, né? A gente tem historicamente isso, né? O Amazonas atravessado por várias culturas, inclusive uma grande influência europeia. A gente sabe aí, a gente tem aí a Belle Époque, a gente tem essas construções maravilhosas, inclusive o lugar onde a gente escolheu desenvolver o movimento, as ações do movimento, é um lugar estratégico e que mostra, né, esse tempo áureo do nosso estado, da nossa cidade de Manaus, a nossa Belle Époque, né? E diversidade, tipo assim, acolher diversos segmentos artísticos, culturais, né? E a diversidade também de pensamentos, né? De pensadores, é a gente valorizar a autenticidade amazônica. Se não fosse assim, a gente não poderia se considerar um movimento genuinamente amazônico, se a gente não fosse diverso. E a gente tocou no assunto da aldeia Cocama Caruara, né? E a pergunta o que os povos originários têm a nos ensinar e a contribuir com o movimento? Uau! Simplicidade. A palavra é essa, simplicidade. A gente não precisa de muita coisa para viver bem. E essa aldeia que está hoje lá no Jorge Teixeira, ela me encantou. Ela me mostrou, não só para mim, mas para todos os artistas e para a nossa sociedade aqui no estado do Amazonas, que ela está conciliando natureza em meio à cidade de Pedra, que é a nossa capital. O que a gente vê aqui no nosso estado, não batendo ninguém, tem muitas obras, muitos prédios, mas cadê as árvores? Não tem árvore. Então eles estão mostrando. Tem arboriza mais, né? Então o movimento ele cresceu para mostrar que, para defender o território. Então a aldeia Caruara está chegando para somar junto com a gente, para mostrar que a árvore, o ambiente, o meio ambiente é necessário. Né? Então a árvore está há muito mais tempo do que uma selva de pedra já. Né? Então eles estão mostrando para dentro do estado do Amazonas que eles sabem criar peixe, criar abelha sem ferrão na cidade de Pedra, né? E por que a gente vai derrubar árvores? Né? Então fica aqui, não é uma crítica, né, para o nosso estado. Não tem necessidade. Não tem necessidade. Então essa aldeia está mostrando que nossa simplicidade consegue sobreviver, comer e beber do que a selva nos proporciona, sem ganância. Então, quando a gente leva os artistas para dentro dessa aldeia, é para os artistas acordarem e dizer assim, caramba, não precisa de tudo isso. Não é arrogância, é o dinheiro. Não, só precisa do que a selva me proporciona. Então a aldeia está aqui para mostrar que a gente tem que ter pé no chão e dizer assim, caramba, a gente tem tudo, né? Você só tem que se unir. Então os povos originários eles deixaram um legado, e estão deixando um legado que eles são, vamos dizer, essenciais para a nossa cultura e para a nossa sociedade. Então é pé no chão, João. E aquela oportunidade é uma oportunidade de ouro, né? Assim como eu acho que teve, eu creio que teve outras pessoas que foi a primeira vez que foram numa aldeia, né? Para mim foi a primeira vez que eu entrei numa aldeia. Querem outras, né? Maiores Sim. ainda, né? Que eu não fui ainda. E é isso, é uma oportunidade que a gente tem de abraçar
integrar, aprender, né? Eles têm muito a nos ensinar, né? Nesse tema Cultura, da Amazônia. medicina, tudo eles têm lá dentro, João. Tudo, né? Se a gente parar meia hora para conversar com eles, a gente é uma faculdade. É uma faculdade. É um aprendizado que vai levar para o resto da vida, resto da vida. Então a gente não tem que olhar de cima, né? Que eu sempre falo que o pessoal olha de cima e olha que Manaus, a capital de Manaus, como um povo só de índio, não. A gente tem gente pensador, que sabe defender o território, sabe cuidar da selva e da fauna e flora. E a gente sabe, João. É isso aí. Gente, a gente está finalizando aqui mais uma Sem Filtro com o Joel Costa. Agora eu vou passar a palavra para o Thiago e deixar os agradecimentos finais, redes sociais, tá bom? E em seguida a palavra. Não, vou passar para a Jana. Pronto, eu encanta melhor. Mulher. Jana, fica à vontade para fazer seus agradecimentos e das redes sociais. Ai, gente, foi tão rápido, tava tão gostosa essa conversa, pensei que a gente ia continuar aí, Joel. Depois, mas Quero falar mais ainda, gente, mas olha só, de antemão, né, agradecer ao Joel, né, e esse quadro maravilhoso, né. O Joel é um diamante, como o Thiago fala, um diamante amazônico, e que abraçou o movimento, foi um dos primeiros ali a chegar e integrar o movimento desde a primeira edição. Diamante negro, né? Então, muito obrigada, Joel, né, por você abraçar esse movimento, por você levar isso, né, nos trazer aqui hoje, por exemplo, né, isso é gratificante demais, né, a gente saber que você está de coração nesse movimento, se entregando, né, integrando e entregando pro movimento. Então é uma gratidão muito grande a todos vocês que são audiência, né, desse quadro maravilhoso. Convidar vocês para estarem conosco na terceira edição do Movimento Rodada Cultural Amazônica, no dia 21 de abril, que é o feriado de Tiradentes. Nós vamos estar no Lago São Sebastião a partir das 15 horas, com muitas atrações, uma programação extensa, né? Não sabemos exatamente que horas a gente vai terminar, mas a gente sabe que a gente começa às 15, né? Então venham, participem, vai ter muita diversidade cultural e artística lá, artistas maravilhosos para você trazer sua família, se divertir, né? Compor ali com a gente também esse momento, esse movimento. Vai ter liderança palestrando, vai ter artistas defendendo a Amazônia com a sua arte, com a sua poesia, né, com o seu jeito de fazer ser arte. Então vem com a gente para o Lago São Sebastião no dia 21 de abril e segue a gente no movimento @Rodada Cultural Amazônica e no Instagram. Tá dado o recado, hein? E não tem desculpa que é feriado, Não tem. Não tem desculpa. Então com a palavra que o Thiago Santos também, fica à vontade, Thiago. Tá, só agradecer, Joel, né? E dizer que a importância dessa mídia do nosso estado, a visibilidade, né, que todos saibam que o nosso estado tem um movimento que está crescendo e crescendo muito rápido. Então a importância da influência, né, dos repórteres, podcasts, todos, a tua visibilidade, né, para dentro do movimento é importantíssima para o nosso estado, não só do nosso estado, mas para a Amazônia. Né? Então quanto mais pessoas, assim que nem você, um diamante amazônico, aparecer para dentro do movimento, aonde essa visibilidade vai chegar? Então a importância de um diamante como você hoje, nos receber, para a gente passar essa mensagem como uma flecha, é fundamental. Sem você no nosso movimento, o movimento ele não tem visibilidade, ele não tem asas. Então eu sempre falo, cada um é importante dentro do movimento. É uma engrenagem. Se você não estiver dentro do movimento, a Amazônia não floresce. Ninguém não pode trabalhar individualmente. Então, agora o convite para quem está assistindo a gente, né? Se você tem amor à Amazônia, né? E o que é Amazônia? Procura a gente, né? Vai lá no Instagram, Rodada Cultural Amazônica, manda uma mensagem no privado. Eu quero participar desse movimento, né? Eu tenho uma arte, eu sei cantar, eu sei atuar, não importa. Se você tem um desejo de defender a Amazônia, procura a gente. E a única coisa que eu prometo para vocês é uma coisa: que você vai estar velhinho lá na sua cama daqui a um tempo e vai olhar para trás e dizer assim, caramba, mano, eu vivi tão feliz e conheci verdadeiro diamante. A minha vida valeu a pena, porque eu defendi meu território, conheci pessoas maravilhosas, né, que são diamantes, e valeu a pena. Então a vida é essa, a nossa vida é muito curta, mas a gente tem que ter um propósito: viver bem, comer bem, se alimentar bem e estar cercado de pessoas maravilhosas.
Tem que Então, aproveitar a vida. aproveitar a vida. Objetivo, né? então é aquela pegada. É que é para vegetar, né? Tem que ser um objetivo para viver. Eu sempre bato no meu peito. Nas minhas férias, eu não quero estar na Alemanha, na França, jamais. Eu quero ir para dentro dos 62 municípios. Porque lá dentro tem riqueza, já. Tem cachoeiras E únicas. e únicas. Então, se você é amazônia, vamos valorizar os artistas, valorizar nossa terra, porque tem 62 municípios esperando por vocês. Tá? Então é nossa pegada, Nossa riqueza. nossa riqueza. E só lembrando, gente, que nós estamos no oferecimento aqui do Pub Music Beer, aqui localizado aqui na Praça da Nova Cidade, em frente ao DB, para você que quer tomar aquele chopp super Maravilhoso, gelado. gente. Vem aqui que você vai tomar o melhor chopp do Nova Cidade, Ui, chopp Ibiza aqui com meu amigo Rui de Castro, tá bom?